Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso curso Burnout no Trabalho, Definição, Diagnóstico e Tratamento. A ideia desse vídeo inicial é apresentar um pouco o curso e também me apresentar. Mas antes disso, eu gostaria de agradecer você, agradecer pela sua disponibilidade, agradecer pela sua confiança, pelo seu tempo. A ideia do curso, né, é que a gente realmente aprofunde bastante a temática do burnout no trabalho, para que você saia daqui, né, realmente capacitado. Coloquei aí mais de 10 anos de conhecimento que eu venho adquirindo nessa temática, né, trabalhando com burnout há bastante tempo, e tentei dar o meu máximo aqui, tá? Estudei muito para a gente ter aí um material extremamente atualizado e realmente eu espero que vocês gostem, que esse curso faça diferença na sua vida profissional, tá? Então vamos lá, agora eu vou me apresentar. Bem, quem sou eu, né? Meu nome é Bruno Figueiredo Damásio. Eu sou psicólogo formado pela Universidade Estadual da Paraíba. Tenho mestrado e doutorado em psicologia também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, fiz a minha graduação na Paraíba, né, em Campina Grande, minha cidade natal, e depois fui para Porto Alegre, né, para fazer o mestrado e o doutorado lá. Desde 2013 até esse ano, 2020, eu fui professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Fui professor do programa de pós-graduação em psicologia, tanto no mestrado quanto no doutorado, e também eu era professor das disciplinas de graduação, né? Então, atuei durante 7 anos na UFRJ como professor efetivo, e agora eu me afastei para, enfim, trabalhar com outras áreas da minha vida. Na UFRJ eu coordenava, né, o Laboratório de Psicometria e Psicologia Positiva, LP3, onde a gente fazia, né, uma série de pesquisas relacionadas ao bem-estar, à qualidade de vida, sentido de vida, psicopatologias no trabalho, enfim, né, eu trabalhava com essa temática do bem-estar, tanto polo positivo, né, quanto polo negativo também. E esse meu interesse em trabalhar com bem-estar, tanto na vida geral quanto no trabalho, ele surgiu desde a graduação, lá em Campina Grande, por volta de 2004. No meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz um levantamento, né, sobre saúde de professores escolares, né? Então a ideia era a gente investigar aspectos de saúde física e saúde mental em professores escolares. E essa temática, né, de bem-estar no trabalho, ela sempre chamou muito a minha atenção pessoal, porque por dois motivos, na verdade. O primeiro é que o trabalho ele é uma fonte de prazer para mim. Então eu gosto muito de trabalhar, o trabalho realmente ele me traz muita satisfação pessoal e o trabalho me faz bem, resumindo. Só que quando a gente vai ler a literatura sobre o trabalho, geralmente a gente tem relatos, né, do como o trabalho adoece a vida das pessoas, do quão mal as pessoas ficam por causa do trabalho. Então a grande verdade, pessoal, é que o trabalho ele tem esse potencial de ser um aspecto muito positivo na vida das pessoas, uma fonte de realização, ou de ser também, né, uma fonte de adoecimento, né, uma fonte de psicopatologia. Durante a minha pesquisa, né, eu tenho aí 15, 16 anos que eu trabalho com pesquisa científica e trabalho com adultos, né, pessoas maiores de 18 anos. Então, todas as vezes que a gente vai fazer pesquisa com esse público, né, principalmente pessoas ali um pouco mais velhas, 21, 22, que já estão trabalhando, a gente vê o quão importante é a faceta do trabalho na vida dessas pessoas, né? Então, por exemplo, o meu tópico, né, que eu dediquei bastante tempo na minha vida a estudar é sentido de vida, né? Então, assim, quando a gente faz pesquisa sobre sentido de vida, a gente vê, né, o quanto o trabalho ele é uma fonte de realização existencial ou uma fonte de sofrimento existencial também. Então, o trabalho ele sempre se atravessou bastante aí nas minhas pesquisas. E aí ela se tornou, né, na verdade, uma fonte explícita de pesquisa minha. Então, comecei a pesquisar nessa questão de saúde mental em professores na graduação. Depois, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa, né, especificamente sobre burnout em psicólogos, né? No meu mestrado, a gente treinou
uma série de profissionais da psicologia para aplicarem um protocolo de terapia cognitivo-comportamental para atender crianças vítimas de violência sexual. Então a minha co-orientadora na época, né, chamada Luísa Abigzang, e a minha orientadora, chamada Silvia Koller, desenvolveram, né, um protocolo da TCC para tratar, né, crianças vítimas de violência sexual, e esse protocolo ele mostrava muita efetividade. Era um protocolo que funcionava, reduzia os índices de depressão, de ansiedade, de estresse pós-traumático em crianças. Então, como era um protocolo que tinha, né, resultados muito favoráveis, a ideia era capacitar outros profissionais da rede de proteção de crianças e adolescentes do estado do Rio Grande do Sul a aplicarem esse protocolo. Então, a parte do meu mestrado foi justamente investigar como é que estavam, né, os níveis de saúde mental desses psicólogos que estavam atuando, né, numa temática tão delicada, né? Então aí a gente investigou, né, os níveis de burnout, os níveis de satisfação com o trabalho, níveis de ansiedade, depressão, enfim. A gente fez um levantamento da saúde mental desses profissionais antes e após o treinamento, né? O treinamento nessa terapia cognitivo-comportamental. Então, no meu mestrado, a gente focou bastante em burnout, em psicólogos. E no meu doutorado, né, eu fiz uma pesquisa um pouco maior, maior no sentido de amplitude, né, não era focado especificamente em psicólogos, era focado em adultos, independentes da profissão, e o tema central da minha pesquisa de doutorado foi sentido de vida, né? Realização existencial. Realização existencial também foi um tópico, né, lá na minha graduação que eu estudei bastante e retomei ele no meu doutorado. Quando eu fiz essas pesquisas, né, sobre sentido de vida em adultos, o trabalho, né, ele aparecia fortemente, né, como uma das principais fontes de realização existencial. Então, pessoal, junto a isso, né, assim, eu comecei a ver o quão importante o trabalho ele era e o quanto ele se atravessava com essa minha amostra de adultos. Então eu abri, né, de fato, né, eu literalmente abri uma perna, digamos assim, do meu trabalho de pesquisador, que é o bem-estar no trabalho. E aí nessa perna, né, de pesquisar o bem-estar no trabalho, a gente tem aí algumas publicações, já validei várias escalas de pesquisa científica, né, para abordar essa temática, que vocês vão conhecendo, né, um pouco mais dessa minha trajetória ao longo do curso, né. A gente tem um módulo aqui, né, o último módulo chamado módulo 10 de ferramentas, né, ferramentas de pesquisa e de avaliação, onde eu vou fornecer vários instrumentos para vocês, né? E alguns desses instrumentos são instrumentos que eu validei. Então, assim, essa minha perna, né, de estudar o bem-estar no trabalho, ele também já tem alguns anos aí de atuação. Bem, como eu falei, né, durante os anos de 2013 e 2020 eu fui professor da UFRJ e coordenei o laboratório de psicometria e psicologia positiva, onde de fato, né, a gente trabalhava bastante com temáticas de bem-estar no âmbito geral e no trabalho. Me afastei da UFRJ e hoje eu sou sócio fundador da Psicologia em Formação. Então, por isso que eu agradeci, né, você estar aqui, porque afinal de contas eu fico muito feliz em saber que você confiou, né, na nossa proposta de formação. Então, muitíssimo obrigado. E como eu já falei, né, aqui eu trabalho com alguns temas, né, como bem-estar no trabalho, sentido de vida, saúde mental, resiliência, recursos psicossociais, avaliação de efetividade de intervenções e também gosto muito de fazer pesquisas transculturais e longitudinais, né? Pesquisas transculturais é comparar diferentes países e pesquisas longitudinais é acompanhar o desenvolvimento de algum aspecto psicológico ao longo do tempo, né? Então são tipos de estudo e temáticas de estudo que eu venho me detendo aí desde 2004, tá? Para quem é esse curso, pessoal? Esse curso ele foi pensado, né, para psicólogos, estudantes de psicologia e demais profissionais da saúde que estejam interessados em conhecer a fundo a temática do burnout, no que diz respeito à sua definição, fatores de risco e de proteção, diagnóstico e tratamento. Então, na verdade, todos os profissionais da psicologia, né, e de áreas da saúde correlatas, como por exemplo, médicos, enfermeiros, profissionais das ciências sociais também, como assistentes sociais, enfim, profissionais e estudantes de quaisquer áreas que lidem com a temática do burnout são bem-vindos nesse curso, tá?
Esse curso ele vai se subdividir em 10 módulos, são 27 aulas e 10 módulos, tá? O primeiro módulo é o histórico do burnout, onde a gente vai falar, né, em que contexto surge o burnout, quem foi o profissional que identificou o burnout e nomeou o burnout pela primeira vez numa literatura científica, como se deu o interesse científico em estudar essa psicopatologia e como é que está se dando, né, o avanço dos estudos nessa temática até os anos atuais. O segundo módulo se chama a estrutura do burnout. Nesse módulo a gente vai falar quais são as facetas do burnout, né? Então o burnout ele tem uma estrutura cientificamente muito conhecida e muito aceita, né? A gente vai explicar que estrutura é essa, vai mostrar como cada uma dessas facetas dessa estrutura elas se relacionam entre si. E também a gente vai falar um pouco, né, sobre os dados de prevalência, né, e de incidência dessa psicopatologia, né, tanto no Brasil quanto no mundo. O módulo 3 se chama o impacto do burnout. Nesse módulo a gente vai falar como o burnout impacta na saúde física, na saúde mental e na organização. Tá? Então a gente vai fazer, são aulas separadas para cada um desses tópicos, né, para ficar bem claro que o burnout, na verdade, ele depois que ele atinge o sujeito, ele tem um potencial de ser extremamente prejudicial, não só na vida do sujeito, mas também na instituição. A gente vai falar um pouco também, né, sobre mecanismos de contágio do burnout, né, como é que o burnout ele passa de um funcionário para outro, e também, né, como é que instituições, que a gente pode dizer instituições adoecidas, como é que esse adoecimento institucional ele entra, né, na percepção do trabalhador e, né, qual é o impacto disso. Então, na verdade, é justamente a gente falar do impacto global do burnout, tanto na perspectiva individual quanto na perspectiva organizacional. No módulo 4, a gente vai falar, né, sobre preditores de burnout. Então aqui a gente vai falar também tanto no que diz respeito de preditores do burnout na organização, né, então quais são os fatores de risco e de proteção que uma empresa pode ter para o desenvolvimento ou para a proteção do burnout. E a gente vai também falar, né, de quais são as características pessoais, individuais, e aí basicamente a gente vai se focar bastante em personalidade e como é que a personalidade ela atua, né, na proteção ou no aumento de risco para o desenvolvimento de burnout, tá? Então, preditores de burnout focados no indivíduo e na organização. E a gente vai abordar, né, diferentes teorias, né, principalmente duas teorias organizacionais, que vai tentar explicar, né, aí como é que o burnout surge, tá? Então, esse é o módulo 4, né, preditores de burnout. No módulo 5, a gente vai falar de prevenção de burnout. O que é que a empresa pode fazer para prevenir casos de burnout e também o que é que o trabalhador individualmente ele pode fazer para prevenir o burnout e o que é que funciona e o que é que não funciona em relação à prevenção, tá? No módulo 6, a gente vai falar sobre diagnóstico de burnout. Então a gente vai problematizar o diagnóstico de burnout. Como a gente sabe que uma pessoa tem burnout ou não? O que é que precisa ser levado em consideração? A gente também vai falar um pouquinho de uma coisa que se chama diagnóstico diferencial. Então, por exemplo, burnout se diferencia de outras psicopatologias, como por exemplo a depressão. Nesse módulo vocês vão ver que essa é uma discussão extremamente polêmica, né? Sobre em que medida burnout e depressão são duas coisas diferentes, mas a gente vai abordar ela de forma muito atualizada, né? Com tudo que a literatura científica sabe sobre o tema. E depois, a última aula desse módulo, a gente vai falar especificamente sobre o diagnóstico do burnout a partir do CID-11, né? Que vai ser publicado em janeiro de 2022, né? Então, em janeiro de 2022 vai sair o CID-11 e aí a gente já tem, né, assim, algumas indicações de como o CID-11 vai colocar o burnout. Na verdade, a versão em inglês já está publicada online, vocês vão ter acesso a ela, a gente vai destrinchar ela, na verdade. Então, vocês vão ver aí como é que o CID-11 aparece. Por que isso é relevante, pessoal? Porque até então, até o CID-10 e também no próprio DSM, que é outro manual de diagnóstico de transtornos mentais, o burnout não aparecia, né? Então isso era um problema muito grande. Então agora no CID-11, em janeiro de 2022, ele vai estar presente com alguns critérios para que a gente possa diagnosticar. E a gente vai abordar isso com bastante ênfase.
No módulo 7, pessoal, a gente tem, né, então, tratamentos cientificamente comprovados, né? A ideia é apresentar o que é que funciona e o que é que não funciona, tanto numa perspectiva organizacional, quanto também numa perspectiva individual. A psicologia ela é muito ampla, ela tem centenas de abordagens diferentes, algumas funcionam, algumas não funcionam, e eu fiz um levantamento extremamente vasto da literatura para que a gente possa tentar entender, né, o que é que tem mais evidências científicas de eficácia, tá? Então é isso que a gente vai tratar no módulo 7. Depois, pessoal, a gente tem aqui o módulo 8 que se chama Retorno ao Trabalho. A ideia, né, é falar um pouco sobre como é que se dá, né, o retorno ao trabalho de um profissional que precisou se afastar porque adoeceu, né, porque teve burnout. Então, na verdade, assim, quanto mais bem estruturado for esse retorno ao trabalho, melhor. E a gente vai apresentar, né, um protocolo que é bastante reconhecido na literatura organizacional, né, que se chama uma temática que é muito pesquisada, né, na área da psicologia organizacional, que é o Return to Work, RTW, e a gente vai apresentar então um protocolo aí que é muito conhecido e muito aceito, tá? No módulo 9, a gente vai falar sobre estudos de caso. Então a ideia é apresentar para vocês como é que o burnout ele de fato acontece, né, na vida real. Então a gente vai trazer aqui uma série de estudos de casos de pessoas que de fato tiveram burnout. Então a gente vai trazer a narrativa do desenvolvimento da síndrome e também de recuperação. Bem, a ideia não é que a gente só vai trazer casos reais no módulo 9 não, tá? A gente vai falar aí de exemplos reais ao longo de todo o curso, mas eu dediquei um módulo específico para que a gente tenha um espaço só para isso, tá? E por fim, pessoal, a gente tem o módulo 10, onde eu vou apresentar uma série de ferramentas para vocês para levantamento de dados. Ao longo de todo o curso eu vou falar bastante, né, da importância de a gente ter informações confiáveis, de a gente ter informações precisas, tanto para que você possa atuar de forma embasada numa perspectiva da psicologia organizacional, mas também da psicologia clínica, né? Então eu vou apresentar aí uma série de ferramentas, de instrumentos de pesquisa e também de avaliação psicológica que vocês podem utilizar aí na prática de vocês. Se você não é psicólogo, né, só para saber, né, a gente vai ter aí uma fala, né, onde eu vou demonstrar, apresentar, na verdade, citar, na verdade, alguns instrumentos de avaliação psicológica, e aí esses instrumentos de avaliação psicológica, eles são restritos para o psicólogo, mas eu também vou apresentar uma série de outros instrumentos que podem ser utilizados como fontes de ferramentas de levantamento de dados de pesquisa, tá? Então, a ideia é oferecer algumas ferramentas para vocês, né? Algumas se aplicam ao público geral, outras se aplicam apenas a psicólogos. A gente vai detalhar isso quando chegar a hora, tá? E depois, pessoal, a gente tem aí o módulo final, chamado Formação Complementar, onde eu coloquei, né, aí uma série de materiais de estudos para que vocês possam avançar no conhecimento para além do curso propriamente dito, tá? Então, o último módulo, pessoal, vocês vão ter lá, né, formação complementar, e tá cheio de materiais em PDF, inclusive esses slides estão aqui para vocês imprimirem, fazer anotações, tá? Então é isso, pessoal, esse último módulo eu coloco também todas as referências que foram citadas aqui no curso, eu faço uma lista de referências, né, para vocês, e também forneço aí uma série de materiais, de artigos científicos, de estudos importantes sobre a temática, tá? Por fim, né, a gente termina o curso lá na frente, depois de 18 horas de curso, a gente termina ele fazendo aí umas considerações finais, onde eu vou retomar aí alguns dos tópicos mais importantes, né, que eu julgo mais importantes. Então era isso, pessoal. Espero que esse curso realmente ele seja um diferencial na sua vida profissional. Ao longo do curso, né, ao longo das aulas, vá comentando, vá deixando suas dúvidas, né, porque agora a ideia é que a gente tenha uma interação constante, tá? Então era isso, aproveita o curso, fica bem e um grande abraço. Te vejo na próxima aula.